Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje, no capítulo 33, iremos estudar a comunicação não verbal na situação psicanalítica. Sim, é a questão do silêncio, a questão das várias formas do paciente, o analisando, falar ali no set analítico, e que exige desse analista, né, não só um conhecimento teórico também da técnica, mas também um pouco aí de cultura, né? O modo como esse paciente fala, né? Fala muito do seu lugar de origem, né? As suas indumentárias, né? Tudo isso se a marca do- da roupa, celular, tudo isso são linguagens que o analista vai ali fazer uma leitura também desse paraverbal. Ninguém contesta a afirmativa de que aquilo que o ser humano tem de mais primitivo e precioso é a sua necessidade de comunicação, sendo que na situação analítica a comunicação vai além das palavras. Porquanto há um campo do processo analítico onde as palavras não dão conta do que está acontecendo. Sim, não dá para falar tudo. Às vezes o paciente fala, chega assim na análise, hoje eu vou falar tudo. Eu fico quieto. Dá para falar tudo? Dá para fazer tudo? Dá para viver tudo? Às vezes a palavra não dá conta. E aí entra, né, a figura do analista com essa escuta além do verbo, entra aí o paraverbal, ouvir aquilo que não está conseguindo ser expresso em palavras e que muitas vezes vai aparecer em um sussurro ou numa angústia ou no modo ofegante. São formas de fala que o sujeito ali traz no set analítico para o seu analista. Volto a dizer, e aqui nesse capítulo, nós vamos ver aí, aqui, né, o tipo de analista, né? Ele usa um termo um pouco pesado, o Zimmermann, né? Mas eu tenho aqui a minha, como é que se diz, um parecer meu particular, né? Ele tem aqui uma forma particular de falar desse lugar do analista como responsável desse discurso que muitas vezes não é expresso em palavras. Assim, já pertence ao passado, tal como foi transmitido, utilizado por algumas gerações de psicanalistas, a recomendação técnica de Freud de que o processo psicanalítico dependeria unicamente do aporte por parte do analisando, da verbalização, da sua livre associação de ideias, como parte essencial da regra fundamental da psicanálise. Sim, a regra fundamental trabalha com essa questão aí da transferência, trabalha com essa questão do legado de Freud. E a regra fundamental, ela se aplica na entrevista, onde ali o analista vai ter uma direção de tratamento é, em cima da palavra que aquele entrevistado para análise está trazendo. Então, é preciso estar atento a essas questões, muito atento mesmo, né? Então, essa recomendação enfática que estava justificada, se levarmos em conta que a prática psicanalítica da época visava principalmente a uma reconstrução genético-dinâmica, pelo levantamento das representações dos traumas e fantasias primitivas contidas nos relatos do paciente. Hoje não mais admite por parte do psicanalista uma reiterada de interpretação sobre a forma de uma impaciente cobrança da base, se não falares, não posso fazer por ti, ou se está falando disso, ou não falares sobre ti.
Às vezes o paciente não consegue falar dele, né? Eu já ouvi casos de colegas, né? Claro, alguns colegas que seguem assim com muita rigidez a questão ortodoxa da psicanálise, né? De certos analistas que às vezes não aceitam nem que o seu paciente lhe dê um abraço. Falei, nossa, que isso, meu Deus. Uma outra a analista colocou lá para fora do set porque o celular tocou. André, isso não te incomoda? A análise é dele. É dele, volta a falar. Se ele está deixando o celular ligado, alguma coisa ele está tentando lhe dizer, né? Então, eu sempre digo que a análise é do paciente, mas infelizmente eu tenho visto alguns colegas, não somente psicanalistas, mas fazendo a sua clínica um reality show, né? Onde esse profissional ele quer sentir gozo e prazer. O único gozo que o analista tem é quando a análise acontece. E o que significa que essa análise acontece? É a transferência, é o sujeito se inserindo aí na sua neurose. Isso é um gozo. É o sujeito elaborando, é o sujeito é, nesse processo de se abraçar, como diz o Bixo, leva um tempo. Então é um pouco complicado, né? Quando eu vejo alguns colegas fazer da sua clínica um reality show, né? Um pouco complicado isso. Pelo contrário, na atualidade, cabe ao analista não só compreensão e interpretação daquilo que está é, explicitamente significado e representado no discurso verbal do paciente, mas também cabe a decodificação das mensagens implícita do que está subjacente ao verbo ou oculta por este. Assim como também na ausência do verbo, como algum gesto, automatização, atuação, eu sempre falo, né? Isso é meu parecer, eu volto a dizer, eu não quero aqui passar a mensagem ou dar a impressão que é o discurso do mestre. Eu sempre digo, acho que isso é por causa da minha formação, que o analista ele deve sim conhecer as demais clínicas, ter aí um certo escopo de cultura, um conhecimento de história, um pouco de conhecimento de moda, arte, literatura, política, né? Aliás, o próprio Freud mostra lá no volume 3 da obra dele, está me faltando aqui a memória, a data, né? O interesse da psicanálise por algumas ciências na questão de pesquisa, investigação, né? Então, eu penso que até eu falo isso na aula, falei muito isso nas aulas dos sonhos, eu falei bastante sobre isso, sobre a importância desse analista que quer compreender melhor sobre os sonhos, e entender um pouco de mitologia, arquétipo, simbologia, semiótica, linguística, não é? São universos que aparecem ali no sonho. Então aqui estou deixando aqui apenas uma deixa do meu parecer. Então eu penso que é, é, ele tá somatizando na análise. Olha, estudar um pouco de psicossomática, né? Ler sobre isso, ter contato talvez com o médico sobre essas questões da somatização. Sabemos que a psicossomática está muito ligada à neurose de conversão, então é apenas uma dica de leitura, né, pessoal? Da mesma forma, o foco de interesse dos aspectos da linguagem e da comunicação na análise contemporânea não está centralizando unicamente naquilo que provém do analisando. Porém, igualmente consiste naquilo que diz respeito à participação do terapeuta. Mais precisamente, cada vez mais valoriza-se não tanto a comunicação do paciente ou do analista, mas sim a que se estabelece entre eles. Ademais, a comunicação por parte do analista
Não se restringe ao diálogo da situação psicanalítica. É muito frequente que as pessoas aparentemente estejam em um intercâmbio comunicativo, paciente-analista, analista público, leigo, etc. Porém, na verdade, eles estão utilizando discursos paralelos, nos quais as ideias e os sentimentos não se tocam. Aliás, o fato de que os dois ou mais analistas com, é, comportam os mesmos referenciais teóricos ou que falem de forma similar acerca da psicanálise. Não significa que trabalhem da mesma forma na prática analítica. Eles podem definir na sua forma de escutar o paciente, de selecionar que julgo relevante, sobretudo, pode ter estilos bem diferentes de analisar e interpretar, assim como reciprocamente, analistas e filiações diferentes podem ter estilos similares entre si. A comunicação da palavra A composição da palavra comunicação designa o estabelecimento de alguma forma de mensagem que se torna comum aos interlocutores logo com um, ou seja, ela alude à obtenção de uma unificação. Sabemos ser esse o propósito idealizado, quer dentro, quer fora da psicanálise. E que, pelo contrário, o mais comum é que ocorra diversos distúrbios, tanto na formação da linguagem, como também nas formas de funções da comunicação. O objetivo desse capítulo é justamente abordar as diversas formas de como ocorre a normalidade e a patologia na comunicação no vínculo das situações psicanalíticas, como ênfase nos distintos canais de comunicação entre analisando e analista e vice-versa. Principalmente os que se referem ao emprego da linguagem não verbal. Então, uma dica aqui de leitura para você que está assistindo essa aula gravada é compre o livro Linguística Geral, né? Muito bom esse livro. Um outro livro que também indico é sobre semiótica geral. Um livro muito bom, usado e lido por Jacques Lacan. Foi me indicado para mim na pós, quando eu fiz em Fundamentos Psicanalíticos Freud e Lacan pelo Instituto ESP. Cada psicanalista tem aí o seu discurso técnico, os lacanianos têm o seu discurso, os unicotianos, os kleinianos, a galera do Bion, os freudianos, mas, mas na clínica, o que é importante é ali o discurso desse paciente ou analisando. Quanto ao saber teórico desse analista, o seu escopo de conhecimento de técnicas, isso não é importante para o analisando. Ele busca ali o que está sendo interpretado, dito e não dito, né? O não dito, ou aquilo que não faz sentido, ou aquilo que não tem importância. Isso para o analista é material, é foco do seu trabalho de investigação e de pesquisa. Alguns aspectos metapsicologia da comunicação, a gênese da normalidade e a patologia das funções da linguagem e da comunicação são uma das áreas nas quais mais confluem as contribuições de distintas disciplinas humanísticas. Desta forma, embora trabalhando separadamente em diferentes épocas, lugares, culturas, e com abordagens muito diferentes entre si, é possível encontrar uma certa convergência e complementação entre os estudos de linguística. O Sansu, Jacob, o antropólogo Levi-Strauss, né? O epistemólogos Piaget, filósofos, neurólogos e, naturalmente psicanalistas diferentes entre esses últimos, a meu juízo, cabe destacar as contribuições de Freud, Bill, Lacan. Então, quem puder aqui ler a obra desses teóricos aqui, né? Eu, graças a Deus, eu tive a chance de correr atrás desse material. O material deles é muito rico, do Sansu e do Levi Strauss. O, 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 o,
O Samsung vai trabalhar com essa questão da linguística, né? Já o Levi-Strauss, ele vai trabalhar com a questão do estruturalismo, né? Isso é muito, muito maravilhoso, pesquisar sobre esses dois grandes teóricos, né? E que Jacques Lacan teve contato com eles dois, né? Tanto o Sansu era, ele era, é, o Levi-Strauss, ele era um linguista, já o Sansu, ele era um antropólogo, né? Não, acho que eu estou confundindo aqui, deixa eu ver aqui. Peraí. É isso mesmo. O Sansu, ele era antropólogo, né? Fez um trabalho muito rico de antropologia dentro de uma linguagem. E o Levi-Strauss faz um trabalho maravilhoso sobre a questão da estrutura, né? A questão da estrutura da linguagem. Muito bom mesmo. Maravilhoso. Freud, na atualidade ainda persiste vigentes e como uma vida viva, fonte inspiradora, as investigações que aparecem em Freud já em 1895, no seu projeto acerca dos aspectos informativos e estruturantes dos sons, imagem, memória, sensorialidade e desenvolvimento verbal motor. Uma contribuição igualmente importante de Freud aparece no seu trabalho 15, no qual ele postula as duas formas de como o ego representa as sensações que estimulam a criança, como representação coisa, representação palavra, como os termos indicam, somente na segunda dessas formas é que a representação tem acesso ao preconceito sob a forma de palavras simbolizando. Então, Freud aqui faz um trabalho maravilhoso na questão aqui, né, nessa primeira imagem, né, essa primeira cena que a criança tem no seu status primitivo e que elas vão depois reaparecer na vida adulta através dos sonhos, atos falhos, através dos xistes. Ou seja, Freud vai dizer, não, isso aqui já aconteceu em uma cena, isso aqui já teve aqui um olhar de uma cena em algum momento, só que ele era criança, né? E tem um livro maravilhoso, quem puder também adquirir essa obra, As Chaves do Inconsciente de Renat Jones, e outro livro dela muito bom, que é O Inconsciente Sem Fronteiras, onde ela vai trabalhar essas imagens, né, essas linguagens que ficam ali recalcadas e arquivadas no inconsciente e que vão reaparecer na vida adulta. Mas ela vai trabalhar ali com a questão transgeracional, né? Ela vai trabalhar com transgeracionalidade psíquica, né? Cultura, a arte que o sujeito herda, mas que não foi do parentesco presente, mas sim de um parentesco distante. Então, muitas vezes o sujeito não sabe nem o porquê de certos gostos, certas práticas culturais, e muitas vezes não é nem do meio em que ele habita, é de uma questão aí ancestral. Bion, a partir dos fundamentos de Freud, relativos aos princípios do prazer e da realidade, de 1911, e os de Melanie Klein, acerca da inveja, o ódio, os primários na posição depressiva e da formação de símbolos de Bill, 1967. Desenvolveu uma teoria do pensamento, título de um trabalho seu, 1962, baseado em uma de observações da prática psicanalítica com pacientes psicóticos. Quem puder adquirir também a obra de Bill, que esse autor aqui ele escreveu, né? Um livro maravilhoso, Bill, Vida e Obra. Ali também traz, né, as teorias e as técnicas da sua prática clínica. Muito gostoso o trabalho dele, trabalho riquíssimo, profundo. Então, quem puder adquirir a obra Bill, Vida e Obra, né? Muito gostoso mesmo. Tem ali a apresentação da vida dele, né? É, também tem ali os aspectos teóricos da clínica dele, a técnica. Ele vai desenvolver uma psicanálise de grupo, ele vai trabalhar a questão é, dos quatro vínculos, né? Aquilo que nos conecta ao outro, que nos captura através desse outro. Muito, muito maravilhoso mesmo, né? Uma obra riquíssima, profunda, para quem puder ler.
Eu não sei se lá no grupo do Telegram eu tenho alguma coisa sobre bio. Eu vou dar uma olhada e se eu achar, né, e alguém tiver interesse, eu sinalizo lá no grupo dos fundamentos psicanalíticos, né? Assim, profundamente os distúrbios de pensar, os pensamentos e os da linguagem, tal como eles aparecem nos esquizofrênicos, né? Só uma observação aqui, pessoal, só uma observação. Tanto Biel quanto Lacan, né? Lacan vai confirmar isso com muita propriedade, ele vai beber um pouco da Clyde, do conhecimento dela, ele teve contato com o Jung, Bion, Winnicott, Ferenczi, ele não teve, porque Ferenczi morre muito jovem, aos 50 anos de idade, e Freud sofre muito com essa morte de Sandor Ferenczi, né? Ou Ferenczi, cada um escolhe o modo como quer falar, pronunciar o nome dele. Enfim, é, ele o psicótico não tem discurso, tá, gente? Não tem, ele tem a linguagem, não o discurso. Então, mas o esquizofrênico tem o discurso? Tem, ele tem o discurso, tá? Então, deixando aqui esse parecer para vocês, tá, pessoal? O psicótico não tem assim o discurso como as demais outras estruturas. Uma outra contribuição de Bill, que encontra uma ressonância na prática da psicanálise, é a que se refere ao que ele denomina terror sem nome. Trata-se de um tipo de ansiedade, de aniquilamento que o paciente não consegue descrever com palavras. E que muitas vezes, de forma equivocada, o terapeuta fica insistindo para que ele o faça pela simples razão de que essa ansiedade foi representada no ego, sem ter sido designada com o nome do que lhe aterrorizando. Embora Bill não mencione Freud, no que tange, a representação coisa e a representação palavra, que essa correlação se impõe. Ou seja, é o mesmo tema que o Lacan fala, né? O sujeito não consegue nomear, né? Quando a gente estudamos a clínica do Lacan e também é, os estudos sobre o transgeracional, aquilo que é indivisível, aquilo que não pode ser nomeado, muitas vezes o sujeito chega na clínica não conseguindo nomear, né, aquilo que lhe atormenta, e que no bio o nome aparece como terror sem nome, né? Alguma coisa que me atormenta, alguma coisa que me faz chorar, alguma coisa que me causa medo, alguma coisa que me tira do eixo. Eu entro em estado de pânico, eu entro em estado de terror, né? E Jair Lacan tem esse nome, tem essa nomenclatura, né? Aquilo que o sujeito não consegue nomear, mas que está ali o atormentando. Nem sempre é uma cripta, né, gente? Nem sempre é uma cripta, e isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Ainda na página 360, Lacan, ele, partindo do estruturalismo da linguística de Sansu, e do antropólogo Levi-Strauss. Gente, peço desculpa a vocês, eu confundi aqui, tá? É o Sansu que vai trabalhar com a questão do estruturalismo da linguística, tá? E o outro, quem é o antropólogo é o Levi-Strauss, tá? Desculpa, gente, de verdade mesmo, peço a vocês desculpa. Desenvolveu a sua teoria de que a linguagem, ou a convenção significante, como ele costuma denominar, é que determina o sentido e gera a estrutura da mente. O autor de uma importância e primacial aos dois signos linguísticos, o significante, e alude à imagem acústica ou visual, o significado. Alude ao conceito formado, afirmando que o significante não existe sem o significado, e vice-versa. No entanto, prossegue ele, não importa tanto a relação recíproca entre ambos, mas sim a relação com os demais signos da estrutura. Para facilitar o entendimento do leitor,
que não esteja familiarizado com os postulados lacanianos, é útil usar a metáfora de que diversos signos da estrutura podem ser lidos como se consulta de dicionário e que termo remete ao outro, assim sucessivamente. A extraordinária dimensão de que Lacan deu à linguagem como fator destruturante do psiquismo e de todo indivíduo pode ser medida por essas conhecidas expressões dele. O inconsciente é o discurso do outro, e a de que o inconsciente estrutura-se como uma linguagem, com uma síntese própria. É fácil depreender a repercussão disto na atividade interpretativa do analista, porquanto a sua função de promover as ressignificações passa a ganhar uma relevância especial. É claro, uma clínica profunda, aliás, toda a psicanálise é profunda, toda a psicanálise é rica, é gostosa, e aí entra aquilo que uma aula foi em 2022, no grupo de estudos lacaniano, uma certa professora estava estudando o Banquete de Platão, né? Ela fez uma pergunta que mexeu muito comigo, que ela fez para minha análise, e meu analista devolveu essa mesma pergunta para minha pessoa. Tesão, tesão. Psicanálise é muito gostosa de trabalhar. Freud, então, é apaixonante. Eu vou morrer, Freud. Eu amo os demais, né? Amo todos eles. Klein, William, Ferenczi, todos eles eu tenho, assim, né? Mas eu sei que há uma clínica muito profunda mesmo, né? É a clínica de Jacques Lacan. O Jung é uma clínica também profunda, é uma clínica riquíssima. O Jung explora muitíssimo a questão dos fenômenos psíquicos, ele vai trabalhar com as múltiplas potencialidades, ele vai trabalhar com a potencialidade, ele vai falar das múltiplas potencialidades e o material deles de pesquisa é profundo, muito profundo mesmo, e consente uma coisa assim fenomenal. Então, quem puder aí, temos no dia 30 de outubro. Eu convido você que está assistindo essa aula. Teremos uma aula com a professora e psicanalista Soraya Gonzaga sobre a formação do psicanalista, para tirar algumas dúvidas com os aspirantes acerca da psicanálise, como é que é o nosso ofício, a profissão é o ofício, como é que é. Então, quem puder, né, desejar, no dia 30 de outubro, às 20 horas, pela plataforma do Zoom, participar dessa videoaula com ela, que é uma aula que ela prepara com muito carinho, com muito zelo, né? Há ali também um desejo que a análise aconteça, há ali também, eu falo isso também por ser minha amiga, tenho acompanhado ela nos bastidores, o desejo é, de realmente viver essa clínica com intensidade. Então, eu penso que para atuar nessa área como analista, ter uma escuta além do verbo, tem que ter tesão, tem que haver tesão. Eu não consigo ver um analista além disso, não consigo. O outro conceito de Lacan, que auxilia o psicanalista a trabalhar, é a comunicação linguística do paciente. E o seu conceito de que o discurso do analisando pode haver com ele, caracteriza como a palavra vazia e a palavra cheia ou plena. Né? Muito, muito legal esse termo, né? Palavra cheia, palavra vazia ou palavra plena. Muito rico esse termo, né? É maravilhoso. O que ele está falando aqui? Que tem nada ali, tá tudo vazio, né? O que é a palavra Sheila, Lacan? Isso é muito rico, é profundíssimo essas questões, muito rico mesmo, né? Resumidamente, a palavra plena de significado e de uma formação simbólica resultante da sinergia de dois fatores, o neurobiológico e o emocional. Nos casos em que este último tenha falhado no que referencia ao clariano, a falha alude a que não foi atingida a posição depressiva. As palavras não adquirem a dimensão de conceituação e abstração, pelo contrário, não passam de um nível de concretização.
Então, ele vai trabalhar aqui essa questão da palavra cheia, da palavra vazia, da palavra plena. É riquíssimo a clínica dele, muito rica. Confesso a vocês que estou começando agora a engatear nessa clínica. Também vou para a sala de aula estudar com a Soraya quando ela vai dar aula, né? Fazemos muitas trocas nos bastidores sobre essa clínica tão profunda. As demais clínicas são profundas, são riquíssimas, né? Mas cada uma com a sua propriedade, cada uma com a sua caracterologia, cada uma com a sua identidade própria, mas todas beberam de Freud e todas estão ali seguindo o legado de Sigmund Freud, né, que é o pai da psicanálise. 361 tipos de linguagem, nós vamos agora falar um pouco, né? Os tipos de linguagem que aparecem no set analítico, né? Tipos de, tipos de funções de linguagem. Na atualidade, ninguém mais duvida que, desde a condição do recém-nascido, estabelece uma comunicação recíproca entre mãe e o bebê pela sensorialidade, visão, audição, olfato, tato, sabor, da motricidade e das sanções afetivo-emocionais que um desperta no outro, especialmente no momento simbiótico e sublime do ato da amamentação. Da mesma forma, cresce as investigações que comprovam a existência de uma comunicação no período fetal. Sim, sim, o próprio Winnicott vai falar sobre isso, né? O Winnicott vai falar sobre isso, né? Essa comunicação entre bebê e mãe já no útero, né? O Winnicott vai um pouco mais além, ele vai questionar quem alfabetizou essa mulher para ler e decifrar as emoções do bebê, né? Quem alfabetizou essa. Ele levanta essa questão na obra dele, acho lindo, né? E aí eu vou um pouco mais além com vocês, né? É uma questão de afeto, afeto. E na psicanálise é a mesma coisa. O analista que não tiver tesão e paixão, né? Desejoso que a análise aconteça, ele está ali eu nem sei se eu devo usar essa expressão, né? Eu estou evitando de usar alguns termos de alguns colegas. Ah, eu penso que aquele que deseja que a análise aconteça está num tesão muito bravo com a psicanálise, né? Mas há aqueles que ainda estão no modo remoto, no modo mecânico, né? Tentando entender a psicanálise por uma lógica. A psicanálise não é uma lógica, essa vivência acontece no seu processo de análise. Então, o Winnicott tem uma palavra muito interessante sobre essa questão dessa comunicação, né? A questão do afeto. Essa mãe se torna espelho para a criança, né? E essa criança começa a ser alfabetizada emocionalmente e também no campo sentimental a partir do afeto dessa mãe. A criança sabe fazer a leitura, se mamãe está bem, se mamãe está mal, se mamãe está triste, se mamãe está alegre. A criança sabe. E uma vez que essa criança, seu choro não é decodificado, não é feita uma leitura, né, de que tá sujo, quer mamar, precisa tomar banhozinho, precisa dormir, ele se encontra abandonado, se encontra não achado, se encontra não acolhido. E é muitas vezes nesse lugar que ele não teve acolhimento que ele vai encontrar na clínica e que muitas vezes isso pode assustá-lo. Pode ele, ali no primeiro momento, entrar numa resistência no seu processo de análise por estar tendo um lugar, por estar tendo uma escuta, por estar tendo uma palavra que pode ali ecoar, que é a própria palavra dele. Então, é muito importante essa questão aqui de mãe, bebê, útero e bebê, é muito importante mesmo. Para quem não sabe, que está assistindo essa aula e que não leu ainda a clínica de Winnicott, Melanie Klein, Sandro Ferenczi, eu peço que acompanhe, né, sobre a proposta, né, de alguns governos de estar criando é, úteros cibernéticos para realmente acolher bebês de verdade, né? Isso está falando aí da mulher,
né? Tá falando desse feminino, não do feminino, propriamente da mulher, né? Eu já tenho desde 2022 em um grupo de colegas, né, psicanalistas também lá, amigos, pesquisando, estudando sobre essa questão desse útero cibernético, né? Ou seja, enquanto há uma demanda que não quer mais ser mãe, que é um movimento bem histérico, né? Ou então alguma coisa aí ligada, recalcada dessa infância, dessa menina que faltou afeto, né? Eu volto a dizer, quando não se há afeto, cresce e desenvolve esses conceitos estranhos aí, né? Eu não quero casar, não quero ter filhos, tem questões ali bem delicadas, né? Na motricidade, da mesma forma, cresce as investigações que comprovam a existência de uma comunicação no período fetal. Em alguns casos, e alguns autores, como Beale, faz fortes especulações sobre a viabilidade de uma vida psíquica no estado de embrião, o qual estaria fazendo um importante registro dos movimentos físicos e psíquicos da mãe, tal como aparece no capítulo especial em Zimmermann. Uma mãe com uma boa capacidade de comunicação com seu bebê sabe discriminar os diferentes significados que estão embutidos nos sinais emitidos por ele, que alguns autores, como Sussman, 1991, denominam uma linguagem signífica para diferenciá-los da linguagem simbólica. Vamos explicar como a manifestação signífica mais comum do bebê, o choro, os gritos que o bebê emite, são fonemas, ou seja, sons que servem para descarregar a atenção. Porém, ainda não há discriminação entre o grito e o fator que o excitou, somente as palavras designariam discriminadamente o que estaria se passando de doloroso no bebê, o que dá-se bem mais tarde, a partir da aquisição da capacidade de representação palavra no pré-consciente da criança. Nesse exemplo do choro, é necessário que a mãe interprete os gritos do seu bebê, no caso de que ter uma boa capacidade de revirer. Será capaz de distinguir os vários significados possíveis? Assim, qualquer mãe atenta ou qualquer pediatra experiente confirma que, de certa forma, é possível distinguir quando o choro é de fome, gritos fortes, desconforto pelas fraldas úmidas e cocosadas, odor fala sobre por ele, de uma cólica intestinal e por aí vai, né? Essa importância dessa comunicação que o bebê faz e que essa mãe está ali de uma maneira, como diz o próprio Bio, uma comunicação é, é, emocional bem forte, né? Está numa captura narcísica, num conluio com esse bebê muito forte, aí entra a questão do afeto, para que haja esse conluio tem que haver esse afeto, né? Então, é, é rico quando essa criança tem uma mãe que consegue fazer a leitura, né, do seu sofrimento ali, né? O fenômeno da comunicação implica na conjunção de três fatores: transmissão, a recepção, entre ambas os canais de comunicação, os quais determinam as diversas formas de linguagem. E também na vida adulta, né? Na vida adulta, ora, se na minha vida no estágio primitivo, fetal e pós-fetal, eu não fui compreendido no meu choro, nos meus gritos, no meu pavor, é óbvio que há ali o abandono, é óbvio que há ali um não desenvolvimento, porque uma vez que você é compreendido, é decifrado esse choro, essa dor, esse grito, esse pavor, essa criança também está sendo alfabetizada através desse acolhimento dessa mãe. É aquele adulto, aquele ser humano na vida adulta que não consegue fazer
a distinção das linguagens, dos discursos, né, paraverbais. Não consegue decifrar um olhar quando está triste, né? Os grandes abandonados estão dentro de famílias que estão todo mundo unido, muitas vezes numa mesa sentado, comendo, bebendo, rindo, mas há alguém ali triste, há alguém ali chateado. E uma vez que esse sentimento é discriminado, para de bobeira, né? Tipo, tá triste à toa. Tem gente, não, a tristeza é dele, a tristeza é dela e cabe respeito. Há pouco tempo eu ouvi uma colega psicanalista dizer uma coisa interessante: não ria, não faça descaso com a dor do seu paciente, não importa o grau da dor dele, né? Aliás, se esse analista discrimina a dor desse sujeito, né, dizendo isso é bobeira, isso vai passar, isso é uma fase, ele está sendo desrespeitoso com aquele sofrimento. Mais uma vez, ele não está encontrando acolhimento e compreensão e interpretação para o seu sofrimento. Porque os grandes órfãos estão dentro de famílias cheias, comemorando, brincando, dançando, se alegrando, mas alguém ali se encontra triste. Alguém ali se encontra chateado. Alguém ali se encontra. E é muito chato a pessoa, às vezes, levar para análise o seguinte: ninguém percebeu a minha dor. Ninguém percebeu que eu estava triste. Ou seja, felicidade é essa, que não é capaz de perceber a dor de um filho ou de uma filha, e que esse filho ou filha não consegue falar para essa mãe ou pai, porque já sabe que não vai encontrar acolhimento. Bem complicado. Tipos e funções de mentira, né? Um outro aspecto referente ao distúrbio da comunicação, que, embora verbal, visa a uma não comunicação, é o que diz respeito ao emprego de falsificações, mais particularmente do importante problema das mentiras, unicamente para dar uma ideia de como o uso das mentiras comporta o universo de significações. Passo a enumerar nada menos que 18 modalidades que a mim ocorrem como possíveis de serem observadas no curso da análise. A mentira comum faz parte de uma inevitável hipocrisia social e ela é iníqua. A mentira piedosa, como forma de evitar e sentir vergonha, ou maneira de fugir de um perseguidor, a serviço de um falso self, nesse caso, tanto pode ser exemplificado como o discurso mentiroso de um político demagogo, como também é necessário considerar que muitas vezes um falso self tem a função de proteger o verdadeiro self. Mentira psicótica é a mentira maníaca de origem rádica de um passado a qual a criança gozava de um triunfo sobre os pais, com o controle de potência sobre ele. Ou seja, a pessoa estava acostumada a mentir para os pais, enganá-los, ou os pais sabiam que estava sendo enganado e assim se deixar levar e tenta trazer esse tipo de mentira para o set analítico. Então, é importante, né? Isso se dá muito na hora de pagar a análise, né? A pessoa pega, ih, esqueci a carteira em casa, ih, esqueci que hoje tinha que pagar a análise. Não, não esqueceu. Tá de descaso, tá de perversidade, né? Não, para quem não estuda o nosso grupo de Freud, nós falamos muito sobre isso, né? Os atos falhos relacionados a dinheiro, que tem ali uma questão de perversidade, né? Eu esqueci de pagar, esqueci. Não, não era importante, né? Não era importante. A comunicação não verbal, a linguagem não verbal ou pré-verbal, por sua vez, admite uma subdivisão de formas mais específicas de como ela pode expressar-se
como são as seguintes: paraverbal, gestual, corporal, condutual, metaverbal, oniroide, transverbal e por meio de efeitos contratransferenciais. Cada uma dessas formas requer uma escuta especial por parte do psicanalista, como será discriminado um pouco mais adiante. Antes disso, é útil lembrar que o discurso tem três faces: o seu conteúdo, a sua forma e as suas inúmeras funções. Essas últimas podem ser discriminadas como sendo os seguintes tipos: informativa, aporte de dados; estética, vem de estésis, que quer dizer sensação, ou seja, dizer a respeito de um impacto sensorial, porém não unicamente da ordem da beleza, como geralmente se supõe. Retórica tem a finalidade de doutrinar. Eu volto a falar para vocês a importância desse analista ter aí uma base teórica bem trabalhada. Freud vai trabalhar com essa questão do silêncio na análise. O Zimmer já deixa aqui uma dica de leitura. Quem puder ler alguma coisa sobre o estruturalismo, né? De, deixa eu não cometer erro aqui, gente. Deixa eu para não falar besteira aqui na aula aqui. O próprio Lacan vai falar aqui da questão do Sansou, que vai trabalhar com a questão da estruturalismo linguístico, e o antropólogo Levi-Strauss. Então, quem puder ler esses dois teóricos aqui e esses dois livros que eu acabei de indicar, né, sobre linguística geral e semiótica geral, vai ajudar nessa questão da interpretação da linguagem, tá, pessoal? A, a escuta do analista, por uma questão de espaço. Eu vou restringir-me aqui unicamente aos aspectos inerentes à comunicação não verbal. A escuta da linguagem paraverbal. O termo paraverbal alude às mensagens que estão ao lado para do verbo, sendo que em emprego da voz, tanto pelo paciente quanto também, é claro, pelo psicanalista, constitui-se como um poderoso indicador de que algo está sendo transmitido, que vai muito além e muito além das palavras que estão sendo proferidas. Notadamente, as nuances, alternâncias da altura, intensidade, amplitude, timbre da voz ou o ritmo da fala no curso da sessão dizem muito a respeito do que está sendo dito e principalmente do que não está sendo dito. Por exemplo, a voz do paciente e sua forma de falar traduz uma arrogância, timidez ou o constante desculpar-se, pedir licença, por favor, um jeito impositivo, querelante. Então, são formas, né? São formas que está além do verbo que está ali se apresentando, né? É, volto a dizer para vocês, há outros livros que não chega próximo a esse cara aqui, não chega, tá? Ele trabalha do aspecto geral. Eu tenho livros de técnica de psicanálise que o autor nem chega próximo a isso aqui que o Zimmer está trazendo, não chega, né? A escuta de gestos e atitudes, desde o momento em que o analisando está na sala de espera, é recebido e adentra o consultório. Ele já está nos comunicando algo por meio de sua linguagem pré-verbal. Veio cedo, tarde, pontual, como está vestido, qual a sua expressão, como nos saudou, deita-se, senta-se, como começa a sessão, está nos induzindo a assumir algum tipo de papel. Então, a, a roupa, que roupa é essa que ele usa? É roupa de marca? É uma roupa do dia a dia? Como está a expressão facial dele? Está alegre? Está triste? Está sério? São formas de comunicação, né, que o Zima coloca aqui, que é a escuta dos gestos, né? Ah, mas isso vai depender do desejo desse analista, o quanto ele está aí empenhado, né?
observando, lendo, além das palavras, né? Às vezes, uma roupa de marca, uma moda que esse paciente está sempre, tem ali uma linguagem, tem ali um significado, um significante, né? Chegou cedo, chegou tarde, faltou, ou não comunicou porque é da falta, ou veio com desculpa porque é da falta. Eu marquei uma consulta com o médico no dia da minha análise. São formas de comunicação. Eu esqueci, eu perdi o horário. São formas de comunicação. E que cabe esse analista estar ali escutando além desse verbo que não aparece. Da mesma forma, constitui-se como uma expressiva forma de linguagem não verbal os sinais da mímica facial, a postura, os sutis gestos de impaciência, contrariedade, aflição ou alívio, assim como certos maneirismos, tiques, atos falhos, estereotipa, tipias, o riso e os sorrisos, e muito especialmente porque e como chora, etc. Além disso, como já foi referido, o analista deve estar, sobretudo, atento para a linguagem não verbal, que está contida e oculta no discurso verbal. Sim, ele tem que estar atento. Tanto ele ri. Por que chora? Por que pede tanta desculpa na análise? Por que cheio de dedos? Por que agitado? Por que tão nervoso? São formas de comunicação que muitas vezes ele não se percebe ou se apercebe que ele está falando. Está falando muito com o seu analista. Claro, volta a falar, né? Vai depender do quanto esse analista tem tesão na sua prática clínica. Se ele tiver tesão, né? Ele vai ler, ele vai pesquisar, ele vai correr atrás, ele vai se especializar, ele vai fazer uma pós, ele vai comprar livros, ele vai ler artigos, vai participar de congresso, ele vai entrar em grupos de estudo, seja presencial ou online. Ele está em movimento. Ele está ali querendo que a análise aconteça. Então vai depender muito desse analista. Escutar o corpo, né? O corpo fala, tem até um livro sobre isso, né? Quem puder ler esse livro também, eu recomendo. Quem isso? Você recomenda para ler esse livro? Leia esse livro, quem puder. O corpo fala. Pode ler. Basta a observação de como o bebê comunica-se com sua mãe para comprovar essa afirmativa. Desde a descoberta de Freud, o ego, antes de tudo, é corporal. E também aquelas relativas aos múltiplos relatos de conversões, até os atuais e aprofundados estudos da psicanálise, escola psicossomática de Paris. Cada vez mais todos os psicanalistas estão atentos para fazer a leitura das mensagens psíquicas emitidas pelo corpo. Pode-se considerar, no mínimo, como cinco os canais de comunicação por meio do corpo. Um, a imagem corporal. O paciente tem sintomas de despersonalização, julga-se gordo, mesmo sendo magro, ou vice-versa, julga-se feio, mesmo quando os outros o acham bonito, e vice-versa. Tem problemas de transtorno alimentar, como anorexia nervosa, hiperbulimia e assim por diante. Olha, uma pessoa que maltrata o seu corpo, ela já está falando do seu abandono é, do seu narcisismo primário. Porque, como o Freud vai dizer, o ego, a princípio, ele é corpo. Já começa no útero. Essa comunicação começa no útero. Uma pessoa que se veste mal, né, não penteia o cabelo, não faz a barba direito, não, não se permite comprar um perfume ou um desodorante. Eu conheço pessoas que ganham bem, são concursadas, outros trabalham em empresas é, multinacionais, mas o dinheiro não cobre aquele abandono do seu narcisismo primário. Não cobre. E a faculdade não vai também, como é que se diz? Não é autorizar a palavra certa. Ela não vai recompensar, ela não vai compensar esse narcisismo primário. Isso é tratado em análise com a própria palavra do sujeito, né?
Às vezes a pessoa veio do nada, passou necessidade, conseguiu algum status quo na sociedade, mas continua com hábitos de abandono, né? Hábitos miseráveis, né? Ou seja, funcionários de primário, né? A pessoa às vezes tem uma situação boa financeira, ela anda desleixada, ela anda relapsa com ela mesma. Isso fala de um narciso de primário muito abandonado mesmo, não é pouco, não é muito. Então, não adianta ter dinheiro, ter diploma, se esse narciso primário está ali abandonado. Dois, cuidados corporais, vestimentas, penteados, saúde física, etc. Três, conversões, muito frequentemente é, é, variegadas, elas manifestam nos órgãos, nos sentidos e na musculatura que obedeça ao comando do sistema nervoso voluntário, sendo que as reações conversivas permitem muitas vezes a descodificação do significado psíquico, hipocondria, somatizações, tudo isso, né, fala aí desse narcisismo primário abandonado, e eu vou deixar mais uma vez aqui o capítulo para vocês lerem, né, sobre a segunda parte que é a teoria, estrutura e funcionamento do psiquismo, página 77, a formação da personalidade, que é a página 89, para fechar, nós temos aí grupo familiar, página 103, e trauma e desamparo, página 117, que vai ajudar na compreensão desse modo como o sujeito se apresenta corporalmente. É importante estar atento a essas questões. A escuta da linguagem metaverbal, por, por linguagem metaverbal, entende-se aquela comunicação que opera simultaneamente em dois níveis distintos, os quais podem ser contraditórios entre si. Um exemplo banal disso pode ser o de uma pessoa que comunica algo com o verbo, ao mesmo tempo que com uma pisadela furtiva e anuladora, ela comunica um terceiro que nada do que ela está dizendo tem validade com sua mensagem e outra oposta, ou seja, é uma pessoa que fala algo, né? Mas a sua conduta diz outra. A palavra não está casada com o corpo. A palavra não está casada com o desejo, né? Nós vemos muito esse tipo de comportamento de metaverbal na histérica, né? Histéricas são oscilantes, né? É uma das estruturas que você tem que tomar cuidado, né? Somente no campo da amizade e do amor. A histérica tem dificuldade de criar vínculos amorosos e afetivos. Ela não sustenta. Dar afeto a esse outro, dar a presença a esse outro, dar a escolta desse outro para a histérica é muito complicado, né? E tem aí que ter cuidado, porque fala uma coisa, até a palavra é bastante convincente, mas não se sustenta. Então, fica aí essa observação para vocês, né? São pessoas é uma estrutura que fala uma coisa e ela diz outra, não sustenta o que está falando, né? A escuta da linguagem oniroide, nesse caso, a linguagem se processa por meio de imagens visuais, às vezes podendo ser verbalizadas e outras vezes não, podendo até mesmo adquirir uma dimensão mística. As manifestações mais correntes desse tipo de linguagem na prática analítica consistem no surgimento de devaneios, fenômenos alucinatórios e sonhos, né? São pessoas que é, se expressam muito a partir de imagens, né? Ela não consegue é, processar, né? Ou verbalizar, ela tem que dar exemplos de imagem na análise daquilo que ela não está conseguindo realmente expressar em palavras. Ela tem que dar um exemplo de alguma imagem. A escuta da conduta, se levar em conta os aspectos da rotina e da conduta do paciente, da sua família, trabalho ou sociedade, e tampouco as particularidades de a sua unidade, pontualidade, o modo como conduz-se em relação à sua análise. O que mais importa levar em conta em relação à linguagem condutual é aquela que se expressa no fenômeno dos ectes, embora muitos ectes sejam de natureza totalmente
é, impeditiva, quanto à possibilidade do prosseguimento de uma análise, a verdade é que cada vez mais a tendência dos analistas é encararem as atuações não só como discretas e benignas, como também muitas que assumem formas malignas e até seriamente preocupantes, como sendo uma primitiva e importante forma de comunicação. Sim, sim. Pessoa chega atrasada na análise, pessoa tem uma conduta imprópria no trabalho, a pessoa não dá uma assistência no lar, são formas de conduta. Ele está falando dele, quem ele é, o que realmente ele faz. Então, temos aqui o escopo, né, o rascunho que estamos vendo aqui nessa aula de formas de comunicação além do verbo, em que esse analista tem aí para estudar, pesquisar, analisar e estar atento a essas formas de manifestações de linguagem que também pede uma interpretação, não um julgamento, uma interpretação. A escuta dos efeitos contratransferenciais, que também a contratransferência, a transferência, a resistência, os impasses são comunicações não ditas, descontando os evidentes exageros que alguns analistas cometem de virtualmente reduzir tudo o que eles sentem, sendo oriundos das projeções transferenciais do analisando, com isso iludem a possibilidade de perceber que os sentimentos despertados podem provir unicamente do próprio analista? A verdade é que o sentimento contratransferencial é importante veículo de uma comunicação primitiva, e que o paciente não consegue expressar pela linguagem verbal. O psicanalista deve ficar alerta diante dos dois caminhos que a contratransferência pode tomar dentro dele. Tanto ela pode se configurar como patológica, em cujo caso ele ficará enredado em uma confusão de complementaridade com os conflitados objetos que habitam no mundo interno do analisando, como também é possível que a contratransferência se constitua uma excelente bússola empática, ou seja, se ele está numa contratransferência, ele não está levando isso para a sua análise, né? Ele não vai conseguir mais ler esse paciente, como diz o Negrin. A contratransferência não é algo ruim, muito pelo contrário, é material clínico da própria formação desse analista, da sua prática clínica. Não levar isso a sério, não reconhecer que há nele uma contratransferência, é pedir para daqui a pouco ele não perceber esse paciente, não perceber o que está acontecendo ali no set analítico, não perceber que esse paciente agora não consegue mais enxergá-lo. Ele tá tão envolvido nessa contratransferência que ele não consegue mais ler, perceber e sentir esse paciente. Ele não consegue mais. Então, que fique aqui essa observação para você, meu caro aspirante, e você, analista que está em percurso analítico. A escuta intuitiva. Sabemos que na transição entre os níveis pré-verbais e o verbal lógico, situam as linguagens metafóricas, como a poesia, música, devaneios imaginativos, mitos, sentimentos inefáveis, conquanto Freud, por meio de sua recomendação técnica de que o psicanalista deveria cegar-se artificialmente para poder ver melhor e trabalhar em um estado de atenção flutuante. É a Bio que devemos o mérito de ter dado uma grande ênfase à importância da capacidade da intuição do analista. A palavra intuição vem do latim intuere, que quer dizer olhar para dentro, como uma espécie de terceiro olho. Assim, a sua controvertida expressão de que o analista deveria estar na seção de um estado psíquico sem memória, desejo e ânsia de entendimento, unicamente pretendia exaltar o fato de que a abolição dos órgãos sensoriais
A saturação da mente consciente permite aflorar uma intuição que está subjacente e latente. O modelo que ocorre para ilustrar essa postulação de Bill é o de um brinquedo que está atualmente em voga, conhecida pelo nome olho mágico, o qual consiste no fato de que, utilizando a forma habitual de visão, o observador não vê nada mais do que o colorido desenho comum. Porém, se esse observador, a partir de uma distância ótima, nem perto, nem longe demais, vier a exercitar uma outra forma de olhar, ele ficará surpreendido e gratificado com uma nova perspectiva tridimensional de aspectos antes e não revelados que saltem daquele mesmo desenho. Então, que é atenção flutuante? Ele vai abrir mão desse conhecimento. O Francis Bacon vai dizer conhecimento é poder. Já Lacan vai dizer o analista abre mão de todo o poder, menos da palavra, para poder escutar esse paciente e analisando. Né? Ele abre. O que é esse todo poder do analista? É o conhecimento teórico, técnico. Né? Ele está ali só na escuta. Ele está ali querendo saber se ele é narcisista, psicótico, histérico. Não, ele está na tensão flutuante. E aquilo que escapa, ele pega e devolve para esse analisando, né? Em algum momento, como vai dizer o Násio, agora o paciente analisando está pronto para escutar, não ouvir, escutar. Então, cabe aí, né, esse analista se valer da intuição. Freud vai exaltar a intuição, Bill também exalta a intuição com muita propriedade, ele vai se valer nesse texto Freud, né? Então, a intuição, sim, é aí um carro mestre dentro do processo analítico no SET com o paciente, né? A comunicação da situação analítica pode-se dizer que são quatro os grandes canais que em movimento permanece recíproco de ligação entre o emissor e o receptor, compõem o campo comunicativo da interação analista-analisando. São eles a livre associação e verbalização de ideias, as diversas formas de linguagem e não verbal, a capacidade de intuição não sensorial, os efeitos contratransferenciais, que cabe uma analogia entre os aparelhos de um rádio e de um sensibilômetro do analista, por quanto tanto podemos mover o dial e conseguir uma sintonia fina e clara, como podemos estar com o dia fora da sintonia do canal que está emitindo e sequer falta de possibilidade de interferência dos ruídos. Então, o Zimmermann fala que dessa importância desse analista estar atento a essas comunicações não verbal, paraverbal ou metaverbal, e ele vai dizer aqui, né, a importância desse analista estar lendo e ouvindo essa transferência. Eu sempre falo, existem tipos de transferência, né? E cada transferência ali tem um recado, tem um nome, sobrenome em direção a esse analista, né? Então, eu deixo aqui para vocês essa videoaula. Espero que é, essa pequena fatia de reflexão aqui possa ajudá-los no percurso analítico de vocês e também na formação de vocês, aspirante, e que vocês venham ter uma experiência com o paraverbal aí no processo de formação de vocês através da análise com a própria palavra de cada um de vocês. No demais, muito obrigado. Qualquer dúvida sobre essa videoaula, por favor, não deixe de perguntar no grupo, não deixe de indagar. Sua dúvida é a minha dúvida, não sei tudo, nem quero saber, mas é numa troca que ali iremos descobrir outros saberes psicanalíticos. Demais, muito obrigado e até a próxima videoaula. Lembrando que dia 30 de outubro teremos uma aula muito gostosa com a professora e psicanalista Soraya Gonzaga sobre a formação do psicanalista. Tá bom, gente linda? Até a próxima videoaula.